pastores, não pastores também, para ficar mais na frente aqui, ó, ficar mais próximos aqui, ó, ficar mais perto aqui, para a gente poder, de alguma maneira, estar mais juntinho, né? Mais unido. Vamos ficar de pé e vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Falar com Deus, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença dEle, com a glória dEle. A gente vai passar para frente, eu pensei comigo, orar. Ao lado do livro. Pedir ao pastor Wagner para estar orando ao Senhor nesse momento, Amém. colocando essa reunião na direção do nosso Deus, do Espírito Santo de Deus, que seja para a glória do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome. Graças te damos, ó Deus, por este dia, pelas tuas bênçãos, ó Pai, pela tua misericórdia, Senhor. Louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta noite. Que o Senhor, ó Deus, possa falar profundamente aos nossos corações. Amém, Jesus. Agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós e através de nossas vidas. Pedimos que o Senhor abençoe aqueles que ainda estão a caminho e possam chegar, ó Deus, em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar cantando um hino do cantor cristão 168. Chuva de bênçãos. Glória a Deus. Bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênção dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênção dos céus, outras somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão, os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, outras somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor, dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, outras somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, outras somente nós temos. Chuvas rogamos a Deus. Aleluia. Vamos cantar mais um então. 329. Se da
vida vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizes numa vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz a de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso águas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tem de levar, quantas muitas bênçãos não duvidarás, nem canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz a de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vis outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros seus sentidos tens. Os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais orar. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz a de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou fortificar, não te desanimes, Deus por cima está. Teu divino auxílio melhorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz a de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos declarar nesse momento que, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo esteja errado, nós vamos continuar servindo ao nosso Deus com alegria. Nos alegraremos, nós alegraremos do Deus da nossa salvação. Vamos declarar isso no nome de Jesus. Aleluia. Tu és minha porção, tu és a minha
pastor Márcio Matos, chamar o pastor Bécio para estar aqui também, para orar por ele, abençoar a vida do pregador dessa noite, em nome de Jesus. Bécio, pastor Márcio. Deus querido, Pai misericordioso, grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Ó Pai, nós estamos alegres porque nós estamos na casa do Senhor. Amém. E aqui, ó Deus, nós podemos e temos liberdade para louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor. Amém. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela presença de cada amado irmão, cada irmã que está conosco nesta noite. Amém. Agradecemos, Senhor, por essas portas abertas, ó Deus, da PIB-PTB, quando nós nos encontramos aqui, ó Deus, para oferecer ao Senhor este culto, no qual só o Senhor é digno. Pai, aceita o louvor, aceita a adoração, aceita as nossas vidas no altar do Senhor, Pai. Nós queremos expressar e já expressamos através das nossas vozes, ó Pai, o nosso amor pelo Senhor. Nós queremos, ó Deus, engrandecer o nome do Senhor. E agora, Pai bendito, nós queremos ouvir a palavra do Senhor. Nós queremos receber nos nossos corações a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. E certamente, ó Pai, o Senhor já encheu o coração do pastor Márcio com esta palavra. Abra, Senhor Deus, agora, ó Pai, o nosso entendimento e prepara, Senhor Deus, os corações de cada pessoa que está aqui também conosco, para que juntos nós possamos aprender com o Senhor e com a palavra do Senhor. Usa o teu filho nesta hora, ó Pai. É no nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. 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 Vou preparar uma água aqui. Todo pastor normalmente gosta de um pouco de água. Vou tomar um devido cuidado aqui para não cair. Agradeço aos pastores a oportunidade de podermos estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus com temor e tremor, certamente no coração. Compartilho sempre meus filhos com quem prega na igreja, os jovens quando vão pregar, eles chegam um pouco temerosos ao culto, e eu sempre digo a eles o seguinte: é bom você ter temor e tremor e ficar um pouco receoso, porque quando nós começarmos a chegar aqui na frente bem à vontade, bem despojados, talvez alguma coisa esteja errada, talvez estejamos entrando numa zona de conforto e deixando talvez a percepção da responsabilidade que temos aqui na frente de transmitir a palavra. E acho que essa responsabilidade ela fica um pouco mais séria quando se precisa para falar para pastores. Quando se tem para falar para pastores, a gente fica um pouco mais temeroso, porque certamente tudo aquilo que nós imaginamos que vamos falar, eu creio que os pastores já ouviram. Pastores com mais tempo de ministério do que eu, pastores aí, e eu sei que eu pelo menos imagino que todo pastor ele tem o hábito de continuamente estar ouvindo sermões, continuamente estar ouvindo pregações. Então certamente às vezes a gente corre o risco de, como diria minha querida mãe, chover no molhado. Mas uma coisa também eu aprendi muito com a palavra de Deus: não importa o quanto você ouça o texto, esse texto vindo do Espírito Santo, ele sempre vai trazer uma nova mensagem ao seu coração. E hoje, conforme o pastor Márcio falou comigo, nós vamos estar falando sobre esse desafio de falar sobre família. Hoje eu estou com minha filha ali,
Graças a Deus, como eu digo, sempre puxou a mãe, né? A cara, meus filhos são a cara da mãe, né, pastor? A gente dá graças a Deus por isso. Minha esposa não pôde estar aqui hoje, porque está tendo um trabalho hoje com as mulheres lá na igreja, mas nossa família, graças a Deus, tem servido ali na PIB São João, e família é um desafio. Viver em família e ter família é um desafio. Eu lembro que quando eu era missionário, atuando junto com uma equipe de Jocum, e eu resolvi na época fazer uma enquete, e eu fiz isso com vários pastores, então na época que eu tinha contato, e também com os missionários que já eram casados, conversando com eles, e eu perguntava para eles, em algum momento você teve dúvidas? Em algum momento você se perguntou se a pessoa que você está com ela hoje é realmente a pessoa que Deus tinha separado para você? Ou teve momentos, teve esses momentos em que você acha ou pensa que fez a coisa errada? Não sei se eu fiquei espantado ou já imaginando a resposta, mas de todos os que eu perguntei, apenas um me disse que sempre teve essa certeza. A grande maioria disse que passou por momentos de dúvidas, por momentos de insegurança no relacionamento, se perguntando se aquela pessoa era realmente a pessoa que tinha separado, que Deus tinha separado para ele. E o casamento, ele constitui desde o início aquelas dificuldades, Eu sempre digo lá na igreja que aparentemente você imagina que vão ser coisas grandiosas que vão trazer conflitos no casamento. Você acha que o que vai trazer dificuldade é aquela coisa absurda, grandiosa demais, e de repente você começa a perceber que não é, que são coisas insignificantes. Quando eu tive aula de família cristã no seminário, eu tive aula com a Yara, que deu aula de família cristã, e eu lembro que uma vez ela comentou um negócio comigo, na sala, eu era solteiro, e eu pensei assim, olha que coisa boba esse negócio. Ela disse que ela brigou uma vez com o marido dela, porque o marido colocava os cabides virados para um lado, e ela colocava o cabide virado para o outro lado. E eu achei assim, mas me discutiu por causa de que lado que coloca o cabide. Até o dia que eu casei, eu descobri que eu colocava o cabide para um lado e minha esposa, porque para mim todo mundo colocava o cabide do lado que eu colocava. E aí começou aquelas questões. Eu gostava de dormir com a janela aberta, ela com a janela fechada. Eu gostava de acordar com claridade, era tudo escuro. Eu gostava de dormir tarde, acordar cedo, e ela gostava de dormir cedo e acordar tarde. E era um conflito, aqueles conflitos, essas pequenas raposinhas que vão sendo gerados, e ninguém fala para a gente como administrar isso. Você vai aprendendo, insistindo, persistindo, e vai caminhando dentro do ministério e vai aprendendo a conhecer. Talvez por isso que Provérbios diz que o caminho de um homem como uma donzela é um mistério, porque realmente é um mistério. Você pegar uma pessoa, tirar ela dentro da sua casa e começar a conviver de repente com uma pessoa, e você descobre que aquela pessoa que até você tinha assim um relacionamento antes é uma pessoa bem estranha, com hábitos bem diferentes de você. E aí você precisa aprender a lidar com aquilo. E uma das coisas que a gente precisa na vida, e isso não apenas com relação ao relacionamento, mas todas as áreas da nossa vida, nós precisamos estabelecer prioridade. Estabelecer prioridade é justamente o que é importante. O que é realmente importante na nossa vida. Nós vivemos um século que eu digo que era para tudo para nós termos tempo, mas nós vivemos cada vez com menos tempo. Você teria talvez
temos é que o tempo está sendo minado e nós estamos vivendo aquela realidade de Eclesiastes de correr atrás do vento, ou seja, estamos correndo e não estamos chegando a lugar nenhum. Se nós não pararmos e repetirmos qual é a nossa prioridade, e principalmente dentro do relacionamento, nós corremos o risco de chegarmos a um determinado momento da nossa vida e nos sentirmos frustrados. Nos desgastamos e não chegamos a lugar nenhum. E é pensando um pouco nisso que eu gostaria de trabalhar naquilo que Paulo fala em Efésios. Eu gosto muito de Paulo, creio que todos nós temos essa questão com Paulo, porque Paulo ele vai para os gentios justamente porque era o momento que o Evangelho estava chegando aos gentios. Então havia uma série de questões para os judeus que, tudo bem, era fácil de lidar com eles, mas para os gentios era uma questão diferenciada. Então eu creio que quando Deus levanta Paulo e coloca ele para os gentios, é porque sabia que ali haviam questões que precisavam ser tratadas. E Paulo ele então vai trabalhar dentro das suas cartas tanto o aspecto teológico quanto o aspecto prático. Ele trabalha a teologia, como também ele trabalha a prática. E nós precisamos entender que a nossa teologia, ela precisa ser prática. E a nossa prática precisa ser teológica. Eu tirei aqui, vocês vão ouvir, eu estou fazendo algumas citações da Bíblia Mensagem, alguns textos que eu gosto de tirar pela colocação que o Eugênio Peterson faz a respeito. Mas em Tiago capítulo 1, versículo 22 ao versículo 24, ele está escrito assim, na versão Mensagem: não se engane, fingindo-se de ouvintes, quando na verdade deixam a palavra entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Coerência é tudo. E essa palavra, então, essa versão eu te trouxe porque essa palavra coerência, para mim, me chama muita atenção, porque coerência é algo que nós devemos ter, ou seja, aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, aquilo que eu vivo, as pessoas esperam ouvir de mim, mas as palavras que eu falo, elas precisam ver em mim coerência. Se eu prego sobre família, eu tenho que ter coerência na minha relação familiar. Se eu prego sobre o respeito com a minha esposa, eu tenho que viver essa coerência, porque mais do que a minha teologia, eles vão ver as minhas atitudes. Então, por isso que eu disse, nós não devemos ser apenas bons teólogos, mas bons teólogos que praticam e colocam na linha aquilo que estão pregando, ensinando, aprendendo e ouvindo. Falando de prioridade, eu lembrei quando eu estava preparando a pirâmide de Maslow, aquela pirâmide onde fala que daquilo que é prioridade para o ser humano: fisiologia, segurança, relacionamento, estima. E aí no topo da pirâmide, autoatualização ou autossatisfação. Ou seja, de acordo com ele, depois de todas essas questões cumpridas, vem a autossatisfação. Quando nós invertemos isso, essa autossatisfação, nós trazemos um desequilíbrio. E isso pode acontecer, inclusive, dentro do ministério. Mas hoje nós vamos pensar a respeito dessa prioridade com relação aos nossos relacionamentos familiares. E é por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 até 6, versículo 9. Amém? Um pouco longo o texto, mas bem conhecido dos irmãos. Diz assim: mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher,
como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um ministério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a vocês mesmos, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus antes, criem-no segundo a instrução e o. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-lo quando eles o observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Amém? Eu quero só ler 5:18, que nós vamos falar sobre ele também, quando ali diz, no versículo 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Pai, que a Tua palavra, ora-te mais uma vez, seja uma palavra rema, uma palavra que gere mudanças em nós, uma palavra que fale ao nosso coração, uma palavra que não leve a ser mais um dia como outro qualquer, mas que naquelas áreas que o Teu Espírito tem testificado em nossas vidas, venha ser despertado, para que não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos também praticantes da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, primeira prioridade que eu vejo aqui, primeira prioridade que nós, como líderes, esposas, né, as esposas, pastores, não sei se tem essa amiga minha filha, se tem outro. A primeira prioridade para mim é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Conforme nos ensina aqui, conforme foi dito aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18. Em Gálatas, Paulo vai escrever: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ou seja, não basta apenas eu viver, mas meu andar diário, aquilo que eu faço dentro e fora da igreja, deve ser um caminhar diário, movido, guiado e direcionado pelo Espírito Santo. E aí ele chega então em Efésios 5:18, e ele vai dizer: deixe-se encher pelo Espírito Santo. E aí nós entendemos, pessoalmente eu entendo, que há uma coparticipação no momento em que eu me preocupo em ter uma vida cheia do Espírito Santo. O que é uma vida cheia do Espírito Santo? Uma vida para mim cheia do Espírito Santo, conforme Paulo coloca aqui, fazendo essa comparação com a embriaguez. Uma pessoa embriagada é uma pessoa que está controlada
pela bebida. As suas atitudes são direcionadas pela bebida. E é interessante, eu já fui alcoólatra, tá? Que quando você está ali, você deseja, você acorda de manhã, a primeira coisa que você quer é um gole. Primeira coisa que você quer fazer é um gole. Se te chamam para uma festa e não tem a bebida, você quer ir para um lugar que tem a bebida. Então essa é a característica de uma pessoa que se embriaga, de uma pessoa viciada. Pensando nisso, pensemos então o que é ser cheio do Espírito Santo. É acordar de manhã e a primeira coisa que você quer é a presença de Deus ali na sua vida. A primeira coisa que você anseia é ter a palavra ali te direcionando. É ser guiado, é ser conduzido. É a cada dia da sua vida, a cada manhã, você buscar mais e mais do Senhor e enchendo-se do Espírito Santo, permitindo que Ele seja aquele que conduza a sua vida e oriente em suas decisões. Se nós não pensarmos dessa forma, de uma vida cheia do Espírito Santo, começaremos a tomar atitudes baseadas naquilo que pensamos, naquilo que achamos, naquilo que é o nosso ponto de vista, e não naquilo que Deus tem nos orientado e que Deus tem preparado para nós. E isso vai gerar para nós muito conflito, porque nós, como homens e mulheres, somos cheios de expectativas que vão muitas vezes além da nossa própria capacidade. Queremos fazer muitas coisas, quando muitas vezes o Senhor vai dizer: uma só te basta. Uma só te basta. Busque ao Senhor, busque a Ele enquanto se pode achar, e o mais Ele vai fazer. Amém. E aí o nosso coração se acalma, o nosso coração se tranquiliza, os nossos relacionamentos mudam, porque nós sabemos que aquele que dirige a nossa vida é aquele que tem cuidado continuamente de nós. Primeira prioridade, uma vida cheia do Espírito Santo. A segunda prioridade, e aí nós vamos entrar talvez numa questão por demais delicada nos dias atuais, e eu já começo até de certa forma pedindo uma certa desculpa, uma certa compreensão. Não estou pregando para esse ou para aquele, ou fazendo qualquer tipo de juízo, mas estou colocando algumas questões, princípios da palavra de Deus. E essa questão que Paulo vai entrar, depois de falar muito sobre o relacionamento da igreja, ele vai falar sobre o relacionamento conjugal. A segunda prioridade na minha vida é o meu relacionamento com a minha esposa. Da mesma forma, para minha esposa, a prioridade dela é o relacionamento dela comigo. Não podemos mais tampar o sol com a peneira, irmãos. Nós vivemos um século, esse século 21, onde o divórcio ele ficou banalizado, ficou sendo tratado como coisa comum. Nós às vezes nem mesmo pregamos mais a respeito dele, porque é uma situação difícil. Nós temos pessoas, eu tenho dentro da minha igreja pessoas que são divorciadas. Não estou entrando em mérito de razão, motivo, situação. Não é isso que eu quero entrar. Aconteceu isso, aquilo, não entro nesse mérito. Mas o fato é que se a palavra de Deus é imutável, se Deus é imutável, Deus continua odiando o divórcio. Ele não mudou. Novamente eu trago na versão, a mensagem, um texto, que quando eu li esse texto nessa versão, eu fiquei, com aquela rodinha na cabeça, matutando esse negócio, porque eu pensei: gente, essa coisa é muito séria. Isso é muito sério. Na versão mensagem, Malaquias 2,16 diz assim: eu odeio o divórcio, diz Deus de Israel. Tudo bem. O Senhor dos exércitos de anjo diz:
Olha como é que ele usa a expressão, James Baker. Odeio o desmembramento violento da carne, da uma carne no casamento. Eu fiquei imaginando, quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando alguém arrancando um braço. Você já viu um acidente onde a pessoa perde um braço? Ele diz, eu odeio o desmembramento violento. Então, quando ocorre o divórcio, é isso que ocorre. Porque quando ocorre o casamento, nós fazemos o que? Nós nos tornamos uma só carne. Quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Então, quando ocorre o divórcio, essa carne está sendo desmembrada. E ela vai trazer dor, ela vai trazer consequências, não importa a razão, não importa o motivo. Ela traz dor, ela traz consequências. E aí, ele continua dizendo, não baixem a guarda. Fiquem atentos, não baixem a guarda. E aí, Paulo nos dá a instrução agora. Paulo, que quando escreve a carta de Coríntios, parece que até tem uma certa questão com relação ao casamento, ao dizer, é preferível que não case. Parece que até escreveu para o dia de hoje, né? Hoje você está vendo o pessoal aí, não quer casar, né? Eu já falei com meus filhos, quero ninguém ficar aqui no tempo que dentro de casa, não. Vocês podem dar jeito. Pode dar jeito de casar. Mas nós temos visto nos dias de hoje, né, esse receio com relação ao casamento, e Paulo escrevendo a 1 Coríntios, parece que ele tinha uma visão até negativa de casamento, mas nós entendemos hoje que era por causa daquela visão da volta iminente de Cristo. Então era para poder se dedicar realmente à pregação do Evangelho. Agora, quando ele escreve a carta aos Efésios, 9 anos depois, ele vai comparar o casamento, com o relacionamento de Cristo com a igreja. Agora o casamento já não tem mais propriamente aquela visão com relação a Coríntios, mas agora ele vai comparar esse casamento como algo que para ele é misterioso, o casamento de Cristo com a igreja. Quando nós falamos sobre isso, e dentro da igreja, talvez os irmãos já sabem, né? Eu sempre gosto de falar a respeito disso. Por que Cristo ele chama a igreja de noiva? Por que Cristo fala que a igreja é a sua noiva? E sempre se refere ao casamento. Na época de Jesus, algo muito interessante era diferente, logicamente, no noivado. Nem igual hoje, que a pessoa fica noiva, coloca uma aliança no dedo, amanhã já não está noiva, né? De repente aí arruma outro noivo, não. Naquele tempo, o que acontecia? O noivo chegava, selava ali uma aliança, combinava com os pais da noiva o casamento, aí então ele ia preparar o lugar. Ali ele ia preparava tudo, passava um período de 1 ano, ele retornava então com a sua comitiva, e então a noiva vinha também com a sua comitiva, eles se encontravam, ele pegava a noiva, levava para o lugar onde havia preparado, e ali então havia a confirmação do casamento. Mas o noivado era tido como um contrato ou uma palavra, vou usar o termo contrato, que não podia ser rompido. Romper o noivado era o equivalente a um divórcio na época. Então, quando Cristo ele trata a igreja como noiva, ele está dizendo: eu não tenho a menor intenção de romper um relacionamento com vocês. Vai chegar um dia que eu vou vir buscá-la, eu vou levá-la, mas eu não tenho a menor intenção de faltar esse compromisso com vocês. Então Paulo pega isso, compreendendo isso, ele começa então a mostrar como que esse relacionamento precioso, belo, valoroso, é um relacionamento entre um homem também e uma mulher. E essa carta é revolucionária, meu irmão. E você vai entender por que essa carta é revolucionária. Primeiro, Paulo ele diz o seguinte: mulheres,
Sujeitem-se cada um ao seu marido. A mulher se sujeitar ao marido, naquela época não havia nem nada de anormal. A mulher se sujeitar ao marido era coisa comum da época. A mulher era tida como propriedade do marido. Havia uma oração judaica, né, que alguns judeus costumavam fazer, onde eles agradeciam a Deus por não ter nascido, ter sido feito um pagão, um escravo ou uma mulher. Era uma propriedade. Era totalmente ali desvalorizada. Então, ela se sujeitar ao marido, olha, que bom, né? Mas aí vem a parte que é transformadora para a cultura da época, para o pensamento da época. Quando Paulo vai dizer, marido, amai as vossas esposas. Agora, esse sujeitar não se trata de uma sujeitar-se através de poder, de imposição, de opressão, mas se sujeitar em amor. E aí acho muito interessante quando nós pensamos que a Bíblia, e João principalmente, nos apresenta Deus como Deus é amor. Não fala que Deus é poder, Ele tem poder. Não fala que Deus, outros atributos de Deus, que o tem, que Ele tem. Mas apresenta principalmente como Deus é amor. Por quê? Porque um Deus que é amor, o amor nos leva a aceitar aquilo que, opiniões diferentes. Se Deus é poder, Deus não iria tolerar. Deus não iria tolerar ninguém que se opusesse a Ele. Deus iria rapidamente destruir o mundo. O poder não tolera oposição. O poder não tolera ninguém que o questione. Mas o amor, tudo pode, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. E então aqui Paulo diz, é assim que vocês precisam amar a sua esposa. É assim que vocês precisam tratar a sua esposa. Vocês precisam tratar as suas esposas como Cristo tratou a igreja, para apresentá-la como sem culpa, sem mácula. Quando a gente fala isso, nós pensamos na expressão e na beleza da igreja sendo apresentada a Cristo. E às vezes eu me pergunto, né? Hoje eu já vou para 28 anos de casado. Eu estou meio mal acabado, pastor Márcio. Estou meio mal acabado. Mas eu fico pensando na minha esposa que eu peguei há 28 anos atrás, há 30, né? Quando era o tempo de namoro, noivado, né? Aquela menina bonitinha, ainda era, arrumadinha. Como é que eu vou devolver ela para Cristo? Como é que eu vou chegar e pensar, olha, pastor, aquela menina que eu tirei lá da casa dela, do cuidado do pai dela, ela que não foi essa que eu te dei, não. A que eu te dei era muito bonita, estava muito bem apresentada, não foi ela. Mas você sabe como é que é? Ela teve que cuidar de 5 filhos, arrumar a casa e fazer isso, assobiar e chupar a cana. E eu sei onde é que você estava. Como é que você acha que eu amei a igreja? Eu amei a igreja cuidando da igreja, eu amei a igreja mantendo a beleza da igreja, e quando eu vier para tomar essa igreja, ela será noiva pura, santa, sem mácula, bela, adornada. E aí nós precisamos pensar, se estamos amando ela, aí chega, desculpe, irmãos, não acontece aqui, eu já vi, mas foi aqui, não acontece, não acontece não. Hã? Só na Argentina. E o cara chega lá, está com a esposa e fica elogiando a irmã que é bonitinha aqui. Mamãe, olha, hoje você está dos trinques, hein, mãe? Hoje você está arrumado, irmã, está cheirosa. Não. Olha o que eu falei, vigia, se guarda. Pastor, não tem esse negócio, está cheirosa, tá? Acabou isso, irmão. Se guarda. Cuida da sua esposa. E você vai ver uma mulher submissa. Ame a sua esposa. E você vai ver o que é uma mulher submissa. Uma
missionária certa vez perguntaram para elas o seguinte: você é submissa ao seu marido? E ela respondeu: eu não sei se eu sou submissa ao meu marido. Só quem pode dizer que se eu sou submissa a ele é ele mesmo. Mas eu posso garantir que meu marido me ama. Eu posso garantir que meu marido me ama. Mas se eu sou submissa, é ele que vai ter que dizer para você. Porque muitas vezes aos nossos próprios olhos nós nos achamos perfeitos e bons, mas nos olhos daquele que está do nosso lado, quem somos nós? A nossa terceira prioridade, ela vem como terceira, e não podemos inverter essa questão, vem os filhos. Quando o autor de Eclesiastes, ele diz: o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Eu entendo ali a presença do marido, da mulher e do Espírito Santo para construir um cordão que vai apoiar e amparar os filhos. A nossa terceira prioridade é os filhos. Não adianta pensar: meu filho é meu mundo, e a sua esposa ou seu marido está sendo jogado de lado, sendo esquecido. Porque quando Deus instituiu a família, Ele instituiu para formar os filhos, o caráter dos filhos, homem e mulher. Ele instituiu os casados. E aí nós nos deparamos com o mandamento, com a promessa: honra teu pai e tua mãe para que sejam longos os teus dias na terra. E eu quero compartilhar algo que me assustou certa vez, quando eu visitei ali o Hospital Sara Kubitschek, no setor de traumatologia. Eu fui visitar um senhor que ficou, já tem algum tempo, ele ficou tetraplégico, e eu fui visitá-lo ali em meio de Vitória para fazer um tratamento. Não sei se alguém conhece esse setor lá, mas até então era um grande salão e vários leitos, e eu fui andando no meio daquele salão e me assustou a quantidade de jovens no leito. Eu fiquei impressionado porque alguns jovens estavam ali ao lado com a namorada, e a maioria daqueles jovens, eles iriam ficar ou paraplégico, ou tetraplégico, ou com alguma sequela para o resto da vida. E naquele momento eu pensei nesse texto: honra teu pai e tua mãe, para que sejam longos os dias na terra. E eu pensei que quantos jovens estão tendo a sua vida ceifada porque não estão honrando pai e mãe. Mas como estamos mais com pais e mães aqui, a pergunta que nós devemos nos fazer é se estamos ensinando os nossos filhos a nos honrarem. Se nós ensinamos a cada dia os nossos filhos a nos honrarem, a nos respeitarem. Se os pais ensinam os filhos a honrarem as mães, e as mães ensinam os filhos a respeitarem os pais. Se você ler o livro de Efésios, um pouco anterior, antes desses capítulos, você vai ver Paulo falando continuamente sobre o cuidado que devemos ter com as nossas palavras, porque muitas vezes nós estamos, através de brincadeiras chulas, de palavras chulas, com o marido ou com a esposa, ensinando nossos filhos a não honrá-los. Devemos ensinar os nossos filhos a honrar. Se queremos, como diz o salmista, ver os filhos dos nossos filhos. Mas também diz o texto que nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos. Eu gosto muito do texto também de Colossenses 3:21, que diz assim: pais, não exasperem a seus filhos para que não desanimem. Nós devemos ter cuidado para não desanimar os nossos filhos. Eu vou falar uma coisa que eu estou me despertando para isso. Eu estou me despertando para isso. Eu estou entendendo, talvez agora com muito receio, talvez um pouquinho de dor no coração, e percebendo
que meu tempo passou. Não vai voltar. Foi muito bom ouvir vencedores por Cristo na igreja, foi muito bom acompanhar o Logos, foi ótimo estar no show com o Rebanhão ali na MCM, foi fantástico, foi um tempo muito bom, mas passou. Qual é a vez da Ana Luísa, até a Giovanni aí, já está indo? É a vez deles. E às vezes nós queremos que eles gostem das mesmas coisas que nós gostamos, que agem das mesmas maneiras que nós agimos. Meu irmão, talvez seja só eu, mas quantos de nós, talvez tenha acontecido comigo, mas quantas vezes dentro da igreja você não foi chamado a atenção, e às vezes até recebeu o título de rebelde? E quantas vezes você não foi desanimado de seguir o Senhor, porque alguém dentro da igreja, às vezes preferia ver você fora da igreja do que dentro da igreja, preferia ver você no mundo do que talvez trabalhando com você dentro da igreja. Pais, não desanime os seus filhos, deixe o tempo deles acontecer. E sabe por quê? Meu pai, eu não quero assustar ninguém, não estou profetizando, não, pelo amor de Deus, meu pai partiu com 94 anos de idade. 94 anos de idade. Todos nós, um dia vamos partir. E o que legado nós vamos deixar para essa geração, desanimando, com expressões dessa geração, em que irmãos, nossos pais falaram muitas vezes para nós: essa geração não quer saber de Deus, essa geração não sei o quê, essa geração não sei o quê, essa geração não sei o quê, essa geração não sei o quê. Mas vai no Oriente Médio e você vai ver essa geração lá. Vai nas comunidades ribeirinhas e você vai ver essa geração lá. Vai no sertão nordestino e você vai ver essa geração lá. Porque mesmo que nós às vezes criticamos, Deus tem levantado uma geração e nós não podemos desanimá-las. Nós não podemos jogar balde de água fria, devemos incentivá-las. Eu gostaria de ficar ouvindo todo o culto, vencedores por Cristo, mas não dá, meu irmão. Não dá. Muito bom o cantor cristão. Depois vocês me batem, vocês me jogam aqui na janela. Tá, depois vocês me jogam na janela. Foi bom, foi ótimo. É bom cantar, mas está chegando uma nova geração. E a gente precisa não desanimar, não deixar eles desanimarem. Nós precisamos incentivar. E está dizendo aqui, olha, uma nova geração que vai ser diferente. Os princípios continuam o mesmo. Os princípios são imutáveis. O temor ao Senhor continua. Mas há coisas que vão mudar, quer queiramos ou não. E para encerrar, a quarta prioridade é o ministério. A quarta prioridade é o ministério. Depois que minha família está beleza, aí sim o ministério ele tem um momento na minha vida. Sabe como que eu aprendi isso? Sabe como? 3 meses internado. 3 meses internado numa clínica, fazendo até sonoterapia, vitimado por um estresse, angústia depressiva. Sabe quem foi me visitar? Não foi diácono de igreja, não. Não foi um vice-moderador. Foi minha esposa que esteve lá comigo. Tive que fazer cirurgia de safena de mamário. Estou bem, graças a Deus. Ando de bicicleta, corro, escalo montanhas, Deus me restaurou. Mas precisei colocar, se não me engano, 3 safenas e 2 mamárias. Novo ainda. Aí quando eu saí, quando eu despertei no CTI, sabe quem estava do meu lado? A minha esposa. A minha esposa, que
estava ali do meu lado. Há muito tempo eu entendi que quando meu ministério passar, porque ele vai passar nesse sentido, quem vai estar sentadinho comigo lá, talvez numa varanda, cantando e louvando a Deus, vai ser a minha esposa, vai ser a minha família que vai estar junto comigo, vai ser, talvez a igreja vai até me esquecer, mas eu tenho certeza que a minha família não vai me esquecer. Eles vão estar comigo. Por isso que eu digo, o ministério é para. Mas Deus tem que, irmãos, não confunda ministério com comunhão com Deus. Não confunda. Não confunda. Eu trabalho secularmente também. Uma vez dentro do trabalho, uma pessoa virou para mim e falou assim: o trabalho, a empresa é a nossa segunda casa. Eu falei: pode parar por aí. Pode parar por aí. Não é nem primeira, nem segunda, nem terceira. Empresa, cuidar onde eu trabalho, eu volto para casa e vou cuidar da minha vida. Porque a minha casa é meus filhos que estão lá. Eu amo a minha igreja, filho de São João. Minha família está lá trabalhando, estamos trabalhando. Mas eu sempre deixo claro que se um dia eu tiver que escolher entre ela e a minha família, eu vou escolher a minha família. Amém. Porque o meu chamado não foi para ser, eu fui missionário, mas meu chamado não foi para ser missionário. A gente tem essa mania, você foi chamado para quê? Eu fui missionário, não fui chamado para ser missionário. Eu fui professor, não fui chamado para ser professor, pastor, ou qualquer coisa que tenha, seja. Eu fui chamado para ser servo. Eu fui chamado para ser servo. E servo serve aonde o Senhor o colocar. E o servo serve no tempo que o seu Senhor tem para ele. Meus queridos, que pelo nome de Jesus nós possamos estabelecer prioridades, olhar para a nossa casa e ver ali a nossa igreja, olhar para nossas esposas e pedir para Deus: ensina-me a amar a minha esposa. Esposa, respeite, sejam motivadoras, incentivadoras dos seus filhos, dos seus maridos, né? E juntos vamos formar uma geração que vai avançar por esse século, um século de grandes desafios, mas que uma geração firmada, não em usos e costumes, mas firmada na palavra de Deus, em nome de Jesus. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Eu gostaria de estar orando. Senhor Deus e Pai, coloque a vida diante do Senhor e cada uma dessas palavras. Senhor, aquilo que é palha, queima nessa hora, em nome de Jesus. Aquilo que não vem de ti, Senhor, que seja levado pelo vento e caia no esquecimento, mas aquilo que é teu, Senhor, aquilo que é o teu Espírito Santo falando, fique guardado em cada coração, ó Pai. Fique guardado em cada coração, de maneira que tão somente o teu santo e bendito nome venha ser glorificado. E se há pessoas aqui, talvez neste momento, vivendo conflitos e desafios no lar, seja com a esposa, seja com o marido, seja com os filhos, neste momento, em nome de Jesus, eu clamo a tua intervenção, ó Pai eterno. Eu clamo a ti que o Senhor estenda as tuas mãos, e assim como diz a palavra, que o Senhor converteria o coração do pai ao filho, do filho ao pai, que o Senhor haja nesses lares, ó Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado e se levante uma geração ousada para pregar a tua palavra. Amém. Pois eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Carlos. Deixa o microfone, hein, pastor?